Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, a esse curso 7 Passos para o Relacionamento Saudável e Equilibrado. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Vera Vieira, estou há 5 anos como terapeuta sistêmica e através de vários estudos de conhecimento que eu busquei nessa área e até mesmo dos meus atendimentos, foram mais de 3.500 atendimentos durante 5 anos, eu vou trazer aqui, baseado nas relações que nós estudamos, como que é possível um relacionamento dar certo? Será que só o amor basta? Só o amor é capaz de fazer com que duas pessoas permaneçam juntos? Isso nós vamos descobrir na aula de hoje. Bom, já me apresentei, já falei um pouquinho sobre essa questão das relações e é importante passar aqui para vocês sobre as 3 ordens do amor, que é o pertencimento, equilíbrio de troca e hierarquia. Quando uma dessas leis elas são quebradas, elas são desrespeitadas, seja pelos nossos pais ou pelos antepassados, enfim, essas regras elas são quebradas dentro do sistema familiar, gera-se muitos conflitos e muitas desordens. Por isso que nós carregamos muitas vezes os pesos sistêmicos que não são nossos, e sim dos nossos pais e dos nossos antepassados. E dessa forma também aconteceu com eles. Por isso que é importante a gente sempre olhar para a nossa fonte de vida antes de iniciar qualquer assunto sobre relacionamento. O que eu quero trazer hoje aqui para vocês é um resumo de tudo aquilo que eu já estudei. Foram mais de 5 anos e eu ainda continuo estudando sobre as relações humanas, né? E aqui não envolve somente as relações afetivas, mas os relacionamentos familiares, né? E hoje eu quero trazer exatamente sobre isso, sobre esse estudo científico. Não é uma opinião minha, e sim são estudos que eu fiz durante ao longo da minha vida. Bom, vamos lá. Para a gente iniciar, é importante que você entenda que quando um casal ele se une, eles se conhecem, ele está se relacionando, né? Esse homem está se relacionando com essa mulher e com o sistema dela. A mesma forma é a mulher. Quando ela se relaciona com o homem, ela está aceitando ele como um homem e todo o sistema que vem atrás dele. Se eu não aceito isso, né? Eu não concordo com isso, Vera. Eu não aceito aquela minha sogra, eu não aceito aquele meu sogro ou aquela minha cunhada. Você está rejeitando uma parte do seu parceiro. E muitas coisas, como a rejeição, ela não precisa ser pronunciada, ela é sentida pelo parceiro. Então entenda, né, que quando nós conhecemos alguém, nos estamos relacionando com alguém, estamos procurando a solução para o nosso sistema e dessa forma a pessoa também está procurando a solução para o sistema dela. Ou seja, nós sempre vamos ter a nossa referência, que são os nossos pais. A mulher vai ter a referência de homem, o pai, e o homem vai ter a referência de mulher, a mãe. E tudo aquilo que ele acredita que não é correto, que não é uma forma correta de postura ou de comportamento, ele vai tentar consertar no seu relacionamento. Né? O homem tentando consertar essa mulher quando ele vai para o relacionamento e a mulher tentando consertar esse homem, o que faltou desse homem dentro do relacionamento. E para que a gente já inicie esse assunto, é importante entender sobre 2 termos. Para estar juntos é necessário abrir mão de algo e renunciar. E o que significa esses 2 termos? O renunciar, ele é muito complexo. Por que ele é complexo? Porque eu tenho que rejeitar. Mas eu rejeitar não é excluir tudo que veio antes, mas sim é eu renunciar àquele homem ou àquela mulher, ou os dois, né? No caso aqui estamos falando dos pais. Quando eu vou para um relacionamento, eu preciso me despedir desse homem e dessa mulher, né? A mulher se despede do pai e o homem se despede da mãe. Mas se eu tenho algo pendente em relação ao meu pai e minha mãe, eu vou transferir isso para o meu relacionamento. Ou seja, é importante a gente entender que o renunciar ele precisa de ser honroso e respeitoso, porque dessa forma eu vou para o relacionamento inteiro. Quando eu aceito os meus pais dentro de mim, eu consigo me tornar um adulto. Até então eu estou agindo na minha criança, naquela postura de criança que foi rejeitada, abandonada
pelos seus pais ou por um deles. Já o abrir mão é quando eu decido abrir mão em prol desse relacionamento, né? Não me anulo, mas eu abro mão. Por exemplo, se eu gosto muito de balada, eu vou abrir mão de ir na balada porque eu sei que o outro não gosta. E se eu estou me relacionando, qual é o sentido de ir na balada sozinho ou sozinha? Não faz sentido, né? O que eu procuro nessa balada se eu já encontrei o meu parceiro, né? Então é importante ter a consciência desses dois termos e é em cima disso que nós vamos trabalhar aqui. Bom, falamos aqui que é necessário entender sobre essa fonte de vida, que é os nossos pais. Então, quando eu aceito eles como inteiro, respeitando que o que aconteceu com eles foi da responsabilidade deles. Depois que eu nasci, se meu pai e minha mãe tiveram conflitos ou eu fui rejeitada pelo meu pai, é comportamento deles. Isso não está relacionado diretamente comigo, mas sim com as feridas emocionais desse homem e dessa mulher. Precisamos tirar os nossos pais da postura de super-heróis, né? Geralmente a gente coloca o nosso pai como o Superman e a mãe como Mulher Maravilha. E eles são pessoas comuns, assim como nós somos, com erros e acertos. Bom, já que eu me relaciono com o homem ou com uma mulher e com o sistema inteiro deles, eu preciso compreender que muitas vezes eu não vou me relacionar com uma pessoa exatamente como eu sou, com a mesma cultura, com os mesmos valores. Geralmente eu vou escolher aquela pessoa que vai trazer em mim aquele desconforto, né, de sair do meu lugar, de procurar evolução. Vou colocar aqui um exemplo muito simples e prático. A pessoa que ela é mais retraída, geralmente ela vai se conectar com uma pessoa mais extrovertida. E no sistema dessa pessoa, provavelmente vai ter aqueles que são as pessoas que gostam de se aglomerar, ou seja, gosta muito de festa, de estar junto o tempo todo. Já essa pessoa retraída, ela gosta de ficar mais individual, na dela, no silêncio, e aí ela entra em contato com essa pessoa, porque é algo que ela precisa curar dentro dela. Então essa outra pessoa vai despertar nela vários gatilhos, fazendo com que ela se recorde de feridas emocionais que ela carrega lá da infância. E aí, quando isso acontece, quando a pessoa resolve, né, que ficar com essa pessoa, ela tem que estar consciente de que ela precisa trabalhar isso dentro dela. Porque senão, quando que a gente percebe que um relacionamento está em desequilíbrio? Quando a gente carrega muito sentimento de indignação, de raiva, de tristeza e de angústia dentro da gente. A gente sempre olha para o outro e sente muita raiva, né? A gente sente que não está sendo reconhecido por todo aquele esforço que estamos fazendo dentro desse relacionamento. E é importante você entender que dentro de uma relação, o homem e a mulher precisam ser iguais. E geralmente, o homem ou a mulher, no caso aqui mais as mulheres do que o homem, elas se colocam muito numa posição superior. Elas sempre estão muito disponíveis para cuidar do outro. Eu vou pegar aqui um exemplo de uma criança que sempre observa a mãe cuidar do pai, no sentido de que faz um prato de comida e leva para o pai. Perceba que quando a criança observa esse movimento da mãe sempre fazendo isso para o pai, né, fazendo um prato de comida, levando até o pai, ela observa que aquela mãe, ela está cuidando do marido como se fosse filho. E aí, quando ela vai para o relacionamento, ela também vai fazer o mesmo movimento, porque a referência dela é essa. E aí, o que acontece? Se esse homem não teve isso no sistema dele, ele vai se sentir muito incomodado, porque ele está percebendo que ali a mulher está de costas para ele. Ou seja, ela está ainda olhando para o sistema dela, ela não fez essa despedida do sistema de origem dela, que é o pai, a mãe e os irmãos. Então ela entra dentro de um relacionamento de costas para o marido. E aí nessa dinâmica, o marido ele não se conecta com o feminino da mulher, porque ele está observando que esse é um movimento de uma mãe que faz para o filho. E aí começa a gerar alguns conflitos dentro da relação. Aquela pessoa que se doa demais, ela sai da postura de mulher,
no caso aqui a esposa, sai da postura de mulher, de parceira e se coloca no lugar de mãe, porque ela se doa demais, ela vai ficando tão grande nessa relação que o outro, observando todo esse movimento, ele começa a se sentir muito incomodado, ele se torna uma pessoa agressiva. Quando está muito pesado, ele sai da relação, ou quando existe o amor, ele vai buscar uma terceira pessoa para equilibrar essa relação, porque ele está sentindo que ele não está conseguindo acessar o masculino dele, porque essa mulher, ela está sempre muito superior. E geralmente as pessoas que se doam demais, elas têm a tendência em falar para o outro, quando elas se sentem, né, que não estão sendo reconhecidas, falar para o outro: eu me doei demais, eu fiz muito por você. E essa frase, ela carrega um peso muito enorme para quem recebe. É um peso de uma dívida mesmo, e o outro não consegue pagar. Então, geralmente, os conflitos nas relações, elas começam por esse primeiro desequilíbrio, que é dessa lei de troca entre dar e receber. Agora, se eu não consigo oferecer, ou seja, eu sempre ganhei demais dos meus pais, porque de repente eu sou uma filha única ou um filho único, e se eu não consigo oferecer, né, se eu sou ali acostumado desde pequeno sempre receber dos meus pais, é uma exigência também de uma criança relacionada à outra, né? No sentido de que você faz agora tudo por mim, você faz todos os meus caprichos, porque senão eu vou me separar, eu não vou mais ficar aqui com você. Então precisamos ficar atentos a essas dinâmicas, porque a gente não consegue suprir a necessidade de uma criança. Relacionamentos a dois é para adultos. Só os adultos conseguem se relacionar e ter força para olhar para a sua dificuldade. Todos os relacionamentos carregam, sim, os seus conflitos de relação, porque afinal de contas, como eu falei, nós estamos relacionando não só com uma pessoa, mas com tudo que veio antes dela, com todo o sistema. E quando eu não aceito isso, eu estou rejeitando o meu parceiro, em partes. Então é importante que essa mulher entenda que ela precisa ir procurar ajuda para ela sair desse papel que ela sempre ocupou, observando a dinâmica do casal e dos pais. E o homem também precisa fazer isso, não só a mulher, porque às vezes o homem, ele teve que desde muito pequeno ser responsável por toda a família. Quando eu pego casos em constelação que o homem vem constelar o relacionamento, ele ainda está casado com a mãe e com seus irmãos, então ele se sente muito responsável pela sua família de origem e ele entra também de costas para essa relação. E aí a mulher sempre reclama: meu marido não está disponível para mim, né? Quando a mãe pede ajuda, ele sempre faz alguma coisa por ela e deixa de fazer em casa porque ele ainda não se despediu. E o não se despedir é porque ainda está agindo na sua criança interior, que é algo que ele não viveu. Ao momento que ele precisava da atenção da mãe ou do pai, ele teve que fazer esse papel, ele teve que cuidar da sua família. Então perceba que pode ser muito complexo, mas ao tempo que a gente vai entendendo, compreendendo isso, a gente já vai trazendo do nosso inconsciente, tirando dessa caixinha que se chama inconsciente para a nossa consciência. E aí fica mais fácil da gente lidar com isso, né? Porque só conseguimos mudar quando nós temos uma consciência de uma dificuldade, de um problema, de um conflito. Quando geralmente o homem ou a mulher vai falar para o outro sobre a sua dificuldade, é necessário a gente escutar com empatia essa pessoa. E muitas vezes não é isso que acontece. Quando o outro está trazendo a sua dificuldade, a gente já tem no nosso piloto automático de levar a solução. Então é necessário que a gente apenas escute essa pessoa, porque quando nós estamos sempre tentando resolver, a gente está dizendo para outra pessoa, é como se a gente estivesse dizendo isso para outra pessoa: você não é capaz de resolver isso sozinho, você sempre precisa da minha ajuda. Então aceitar, concordar que o outro também tem os seus desafios é muito importante, porque dessa forma o outro se sente respeitado, né? Sente que você realmente está entendendo, compreendendo que ele também tem as suas questões pessoais. Mas quando a gente está tentando resolver, ou seja, a pessoa sempre traz aquela mesma dificuldade e a gente está dizendo para ele: olha, você precisa fazer isso ou você precisa fazer aquilo,
a gente está olhando para essa pessoa como uma criança que precisa sempre dos nossos conselhos, né? A gente tem que aprender a oferecer ajuda quando ela é solicitada. Muitas vezes as pessoas só vêm querendo desabafar, né? Um ombro amigo. E relacionamento é isso, né? Uma hora a gente tem que ser parceira, outra hora a gente tem que ser amiga. Um relacionamento ele é baseado em conversa, em empatia, em aceitar, em concordar com o destino do outro. Porque se a gente não concorda com esse destino, se a gente quiser fazer essa linha, esse caminho pelo outro, vamos enfraquecer essa relação. Então é importante ter essa consciência, né, de que eu tenho as minhas dificuldades e talvez o meu processo eu já comecei antes do outro. E muitas vezes é o que acontece, a mulher vem primeiro procurar tratar as feridas dela. E aí o homem também percebe essa energia acontecendo e procura ajuda também. Mas quando a mulher vem para a terapia e joga isso sempre na cara do homem, dizendo, olha, estou evoluindo, você está ficando para trás, ele sente muita raiva, né? Porque é uma maneira de dizer, olha, eu sou tão grande aqui nessa relação e você é tão pequeno, eu sou o suficiente, você não, né? Eu sempre estou dando mais que você. Tudo que você me oferece, tudo que você me dá não é o suficiente. Então, as palavras e posturas, elas podem enfraquecer. Às vezes a gente não tem essa consciência. Por isso que o pensamento sistêmico traz essa abertura, né? Esse conhecimento. Porque a partir do momento que você conhece essas informações, você presta mais atenção na sua postura, como se você se coloca no relacionamento. E dizer que isso é fácil, não é. Não é fácil, né? A gente precisa sempre... Às vezes a gente vai sair dessa postura, deslizar, mas a gente sempre volta para o lugar. Agora, quando eu não tenho consciência, eu permaneço naquele papel que não é meu dentro da relação ou dentro do sistema familiar. E aí isso vai gerando cada vez mais conflitos, é uma bola de neve, né? Onde eu não trabalho isso, eu tenho meu relacionamento, aí eu tenho filhos, aí os filhos carregam de mim esse peso sistêmico, assim como eu carreguei dos meus pais, como meus pais carregaram dos meus avós, e assim vai ficando, né? E aí o sistema ele entra sempre em dívida, porque eu não estou olhando para essa dificuldade. Então, enquanto houver uma dificuldade, houver um padrão repetitivo, é porque meu sistema ainda está em dívida. Eu preciso olhar para essa desarmonia que aconteceu muito lá atrás, certo? Bom, temos 7 passos para conversar, né? E um deles, o primeiro deles, que é o mais, digamos, importante, que está aí no ranking, é o relacionamento dos nossos pais. Para que eu possa olhar para um relacionamento, né? Para aqueles que não estão no relacionamento, que querem encontrar já um relacionamento mais equilibrado, que cansaram já de bater a cara aí na porta, é importante compreender sobre essa relação. Então, quando eu aceito meus pais dentro de mim como eles são, eu consigo também olhar de uma forma diferente. E essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu já tinha constelado e ela me fez a seguinte pergunta: Vera, será que todos conseguem se relacionar? Porque eu me sinto muito velha, eu tenho 47 anos e ainda não encontrei um namorado. Mas eu estou nesse processo de cura já tem muito tempo. Será que o relacionamento é para todo mundo? Então eu respondi isso para ela, eu vou responder aqui para vocês. Quando a gente começa a curar as nossas feridas emocionais, nós vamos ficando mais exigentes e seletivos, no sentido de que ninguém é perfeito, a gente sabe disso. Porém, quando a gente olha para uma pessoa, no caso dela, ela estava se sentindo atraída por um rapaz que ela achava muito bonito na academia, porém ela não gostava da postura dele, né, com a mãe dele. E aí eu falei para ela o seguinte: se você percebeu essa dinâmica de como esse rapaz cuida da mãe, trata a mãe, você acha que com você seria diferente? Se o primeiro amor da vida dele é a mãe e ele não consegue respeitar a mãe, você acha que com você vai ser diferente? E geralmente as pessoas entram com esse pensamento na relação de que vai mudar a pessoa. Ninguém muda ninguém, a não ser que ela compreenda que tem uma dificuldade dentro de si e reconheça que precisa de ajuda. Caso contrário, você só vai liberar essa mãe desse sofrimento
e vai pegar tudo isso para você. Então eu falei isso para ela, né? Quando a gente começa esse processo de cura, a gente começa a ter um olhar mais consciente, seletivo, né? De que, poxa vida, peraí, se eu sei que ele é dessa forma, por que eu vou entrar em um relacionamento que talvez eu não seja bem tratada por essa pessoa? E geralmente o que acontece quando a gente não está nesse processo é se conectar com esse tipo de pessoa. A gente vai se sentir atraída por pessoas que de repente não têm os nossos valores, mas é uma escolha nossa. Quando não estamos, né, com a nossa autoestima em dia, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no relacionamento mesmo sabendo que essa pessoa não tem um comportamento legal, porque eu acredito que eu vou mudar essa pessoa, mas é porque, na verdade, aqui dentro de mim, eu tenho a necessidade de curar essa criança ferida. Então, enquanto eu não curo a minha criança ferida, eu vou atrair mais essas dificuldades para despertar esses gatilhos de sofrimento em mim. E dessa forma, eu vou começar a despertar, entender, compreender que existe algo de errado e que eu preciso trabalhar isso em terapia, ou em processo de autoconhecimento, ou através de uma constelação. Enfim, eu vou ter mais consciência que eu carrego uma dificuldade. Mas tem aquelas pessoas também que são muito codependentes, que precisam de ajuda para sair desse lugar, para sair de uma relação, né? A pessoa que é codependente, ela também sempre aprendeu a cuidar do outro e ela tem a necessidade de continuar cuidando do outro. E quando ela vai para o relacionamento, ela sempre vai se comportar dessa forma, em que ela sempre faz de tudo, que ela sempre cuida muito do outro. Muitas vezes ela não aceita, ela reclama que o outro não faz nada por ela, mas ela, na verdade, não está aceitando, mas não percebe que ela se colocou nessa postura, né? E tudo que o outro faz não é o suficiente para ela. Então, é como se ela pedisse para a pessoa, para o parceiro, ir jogar o lixo fora, mas logo em seguida ela corrige dizendo que não está certo. Então essa pessoa, ela carrega muitas feridas dentro de si, porque geralmente nasce em um ambiente onde a mãe precisou dar atenção, ou para o pai, para o marido, ou de repente passou por um processo de luto na gravidez e aí não deu a atenção necessária para essa criança. Então essa criança, ela carrega aí várias feridas do abandono e da rejeição voltado à mãe, e quando vai para o relacionamento vai se sentindo dessa forma, né? Sempre precisando cuidar do outro. A pessoa que tem a ferida do abandono, ela sempre está muito disponível para o outro.